Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece. Oi, minha gente, estou de volta, como sempre, muito entusiasmado, muito gratificado, principalmente porque hoje recebo uma personalidade, uma protagonista importantíssima numa atividade muito delicada na sociedade amazonense. Um assunto que, infelizmente, é pauta em todos os estados brasileiros, em muitas cidades do mundo. É um assunto terrível, delicado, mas que precisa ser abordado, precisa ser enfrentado. Então eu estou muito feliz porque vou conversar a partir de agora com uma pessoa que desenvolve toda a sua missão de vida voltada para a defesa, para a proteção, para fazer o que ela vai fazer agora, anunciar, falar publicamente de um assunto triste e que infelizmente é muito real. É tão real quanto este celular aqui. Essa situação que a Amanda Ferreira veio tratar com a gente. Ela é a coordenadora do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra, pasmem, um comitê contra a violência sexual, né? Um comitê, aliás, que combate a violência sexual contra crianças e adolescentes. Né? Olha, adolescente é de 12 anos para frente. E o comitê dela lida com crianças e adolescentes, quer dizer, com crianças com menos de 12 anos. Criança não tem 12 anos, é mesmo. E a Amanda Ferreira veio tocar essa realidade aqui com a gente, falar dessa realidade e o que a gente pode fazer. Mas eu quero, primeiramente, dizer uma coisa para vocês, para a Amanda confirmar. Existe o abuso sexual e a violência sexual, ok? Olha só o que eu aprendi. Bora ver se a Amanda confirma. O abuso sexual, ele acontece dentro de casa. Ele, a maior parte das vezes, acontece dentro de casa. Agora, é para todo mundo cair da cadeira, quem não sabe. O abuso sexual tem como protagonistas, nessa ordem, o pai, o padrasto, o tio, o avô. Este é um quadro que é apresentado e deve deixar todo mundo preocupado e todo mundo pronto, com o espírito pronto para fazer o que a Amanda faz. Ela é coordenadora de um comitê que combate isso aí. Pai que molesta filho, tio, avô, porque o abuso sexual, a maioria deles acontece dentro da família. Violência sexual já é lá fora, quando há a violência, o estupro, a troca de relação sexual por dinheiro, e isso tudo é uma violência terrível contra crianças e adolescentes. Vamos embora ver como é que a gente pode ajudar a resolver, a diminuir esses números e falar por uma criança que não consegue falar, porque a criança violentada, a criança que o pai, o tio, o avô e o padrasto abusam dela, ela não fala, ela é ameaçada, ela tem medo, e só nós, como Amanda, como nós vamos fazer agora, podemos falar por elas. Preste bem atenção nessa minha conversa com a Amanda. Amanda Ferreira, primeiramente, muito obrigado, de coração, por você ter vindo aqui conversar com a gente para abordar um assunto de capital importância, que envolve o abuso e a violência contra crianças e adolescentes. Eu é que agradeço essa oportunidade. Tudo que já falamos até hoje foi muito pouco, porque a gente ainda não conseguiu alcançar os lugares onde essa violência acontece corriqueiramente, cotidianamente. Os dados que nós temos hoje, só em Manaus,
que denunciaram de abril do ano baseado passado... em denúncia, né? Só que denúncia. Só denúncia. Só denúncia. De abril do ano passado até o abril deste ano, foram 1.557 casos de violência sexual que chegaram na delegacia especializada de violência contra criança e adolescente em Manaus. Só em Manaus. Deus, Amanda. Isso dá, em média, 4 casos por dia. Por dia. Esse isso número, está acontecendo agora. Hoje vai acontecer. Isso, por esses dados, já aconteceram 4 por esse dia. Nem de perto este dado é normal e é real. Por causa de quê? Por causa da notificação. Nós temos um número absurdo de Quer dizer, esse dado aí é subnotificado. Subnotificado totalmente. Até porque se... Alguns dados hoje do Disque 100 apontam que mais de 80% das vítimas de violência sexual são interfamiliar, né? Ou domiciliar. É isso que eu falei agora. Isso, são interfamiliar. Então, esta criança, ela tem que criar coragem para denunciar aquela pessoa querida. Quer dizer que tem famílias, tem mães, tem tias que sabem que o pai, que o padrasto está fazendo isso e não denuncia? E não denuncia. Existe isso? Existe. Isso é fato? Isso é fato e isso é real. Nós estamos num estado onde a questão do incesto ele é crescente, principalmente nos lugares mais distantes, nos municípios mais distantes. Existe fato, agora mesmo, esse final de semana, eu recebi uma denúncia de um município aqui muito próximo, logo depois da travessia do Rio, onde uma criança, uma menina de 18 anos, vinha sendo abusada pelo pai há mais de 4 anos. Só identificaram esta menina e este abuso porque essa menina resolveu não comer, não se alimentar mais. E ela foi definhando. Ela fez greve de fome. Totalmente. E ela foi entrando numa situação total de subnutrição total. E aí chamaram uma equipe técnica de saúde para poder acolher essa menina no hospital. Ao chegar no hospital... Mas a ideia era não deixar ela morrer, né? A ideia é não deixar ela morrer sem saber que a equipe técnica, sem saber que era abuso sexual. Mas qual era o motivo dela estar fazendo aquilo ali? Mas toda a vizinhança sabia, comentava sobre essa história e ninguém denunciava. Ninguém denunciava. Isso é muito triste, muito triste. Então, esse é o nosso grande apelo, é sensibilizar as pessoas que nós precisamos cuidar das nossas crianças. Porque essa criança, como eu disse, tu concordas, Amanda? Ela não fala, ela é ameaçada. Se você falar, eu vou abandonar a tua mãe, eu vou abandonar a família, vocês vão morrer, vocês não vão comer mais. Eles não fazem isso? Faz isso, muito pior, fala que não vão se alimentar. E existe alguns parentes das crianças que até chegam a dizer que se teu pai ou teu avô for para a penitenciária, ele vai morrer lá e a culpa é sua. Então essa menina jamais vai falar sobre essa denúncia, porque além da violência que ela sofre sexual, existe uma violência psicológica muito grande. A violência sexual, ela é um ato, mas por trás dela vem outras violências muito mais sérias, principalmente a violência psicológica. Agora, Amanda, o detalhe que a gente precisa realçar aqui é o seguinte: o pai que abusa da filha, o padrasto, os padrastos estão já na segunda categoria de abusadores das filhas, das meninas, né, das enteadas. Me diz uma coisa, se não... Isso aqui é para alertar as pessoas, eu quero saber se você concorda. Se não denunciar que o padrasto, que o pai está fazendo isso, ou o avô, ou o tio, o crime vai continuar acontecendo, é ou não é? Às vezes, esse crime ele vem de geração em geração, viu? Na grande maioria das vezes, esse crime ele se arrasta pelaquela família. Aquela mãe já sofreu violência, a filha sofreu violência, a neta também sofreu violência, e isso vem se arrastando. A gente não conseguiu romper o ciclo da violência. É certo que a questão da violência ela não é hoje um momento de um boom, uma explosão de violência sexual, não. Este país, infelizmente, ele se criou, ele se construiu através da violência contra mulheres pretas, contra indígena, contra criança, que foram vendidas e prometidas durante muitos anos. E nós não conseguimos romper. Qual é a diferença que nós estamos vivendo hoje? Um número crescente de denúncia. Com essas campanhas, nós estamos encorajando as pessoas. É ótimo. Isso é muito positivo. As denúncias estão aumentando, né? Só que ao denunciar, a gente tem um fator que é muito importante, que é a questão da denúncia. A gente encoraja, agora mesmo nós saímos do maio, e o maio, 18 de maio, é um dia ponto alto para o Brasil inteiro para falar sobre a violência sexual.
É o dia mundial? É um dia nacional. Nacional. E este dia, ele retrata o Brasil inteiro. Do Iapoque ao Chuí faz uma florzinha e diz, faça bonito, proteja nossas crianças. A gente, nesse dia, explode de denúncia. O nosso grande problema é que o sistema esteja preparado para isso. Porque a gente encoraja as crianças a denunciar, os adolescentes a denunciar. Mas se ela não for bem acolhida pelo sistema de garantia de direito, ela nunca mais fala sobre isso. Dela, não é isso? A gente precisa que as delegacias estejam preparadas, que a saúde esteja preparada, que a assistência social esteja preparada. Ou caso contrário, outras violências essa menina começa a passar, que são as violências institucionais, que é natural nesse nosso país. É um outro tipo de violência. É um outro tipo de violência. A falta de um apoio definitivo e assegurado para essas crianças que denunciaram e que por alguma razão encontraram uma força para sair daquele tormento que elas passavam na família. Hoje aqui em Manaus nós temos uma delegada que é muito boa, né? Nós temos uma delegacia que está sendo estruturada, a delegada Joyce Coelho. Joyce Coelho. Mas nos outros 61 municípios não tanto assim. Oh, meu Deus. Então existem municípios aqui que os técnicos que estão... Tu já foste no interior? Eu fui em vários municípios nossos. Sentia essa realidade, Amanda? Tem município que... E a coisa que é mais dolorosa, por exemplo, um município de fronteira, que é um dos que nós estivemos há pouco tempo, no ano passado, é um município que tem, ao fazer a pesquisa naquele lugar, 0% de violência, de crimes contra a dignidade de crianças e adolescentes, de estupro de vulnerável, 0%, zero. Isso no sistema de segurança, no Conselho Tutelar, mas ao chegar na saúde, estava apontando que 30% das mulheres que pariram naquele município, naquele ano, eram menores de 14 anos. A lei fala que estupro de vulnerável é até os 14 anos. Se eu, que sou técnica daquele lugar, não notifico uma menina de 11, de 12, de 13 anos, que engravidou, que muitas das vezes esse pai é um adulto de 30 anos, de 40 anos, às vezes de 50 anos, se eu não notifico, isso sempre fica na responsabilidade da menina. Quer dizer que isso que você está dizendo é algo real, que existem municípios que as meninas de 12, 13, 14, 15 anos estão grávidas e não houve nenhuma denúncia a respeito desse fato. Fica como gravidez na adolescência. E quando eu digo que é gravidez na adolescência, quem assume a responsabilidade é a menina, não o adulto que engravidou ela. Isso é uma coisa que é natural no nosso estado. Que é natural Isso no nosso é real, factual no estado do Amazonas. Normal. E vai ver nos outros estados também, né, Amanda? Eu acho que no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Acho que no Brasil inteiro. E a gente precisa garantir. É muito bonito. Eu que estou na campanha já há muitos anos, eu acho lindo o dia 18 de maio todo mundo ir para a rua. Ah, sim. Nesse dia todo mundo fala, todo mundo se movimenta, né? Não basta. A gente precisa garantir que o progresso, a política, acolha quem resolve denunciar. É muito difícil para uma criança denunciar os casos de violência, casos de violência sexual, porque ela fere aquela menina como um tudo, as suas lembranças, os seus sentimentos. E quando ela denuncia, se a pessoa para quem ela faz a denúncia não tem a capacidade técnica de acolher, ela não fala sobre isso nunca mais. Ela se entrega. Nunca mais ela fala. Ela se submete. Amanda, me diz uma coisa. Por favor, como é, Amanda, que eu considero você um especialista nesse tema agora, qual é o papel dos professores nas escolas? Porque o professor, ele lida com a menina, todo santo dia ela vai para a aula. Vamos criar dessa forma o quadro. E será que ele não percebe? Porque todas as meninas, isso já foi dito aqui por especialistas, que são abusadas, que são sexualmente violentadas, o comportamento delas muda, não permanece, ela se torna outra pessoa, arredia, arisca, agressiva. É uma criança que não era daquela forma e da noite para o dia fica dessa forma. Os professores têm tido um papel importante, são orientados a procurar saber por que a criança
mudou de repente. Isso acontece, hein, Amanda? Isso acontece muito. A gente tem, na grade curricular, hoje, ela faz parte da questão da campanha e a orientação. Só que nós estamos num país, infelizmente, que houve uma proibição e uma inversão desses papéis, que falar de sexualidade com criança era falar de sexo. E quando você não tem, você veta total possibilidade de conversar com isso, você não abre espaço para aquela criança se expressar. Quando eu não tenho uma capacidade, ou eu não posso, porque chegou até o momento de proibir as pessoas de falar sobre isso. Quando eu não posso dizer para as crianças que aqui não pode tocar, que em outro lugar não pode tocar, porque quando eu falo isso com as crianças... Isso é proibido dizer para as crianças? Hoje não, né? Hoje Houve uma movimentação muito grande de todo o movimento da infância. Porque os próprios pais ensinam isso para as crianças, né? Aqui não pode tocar, aqui só a mamãe pode tocar, não é isso? E aí, se esse professor não pode falar sobre isso... Ele não tem condições de perceber isso na criança. Isso é um fator. Um outro ponto muito importante que acho que nós não podemos passar por cima dele, só trazer uma responsabilidade para o educador, sem olhar este educador também. Tem uma médica aqui que ela fala que 99% das mulheres já sofreram violência em algum tipo da sua vida, algum momento da sua vida. Em algum momento ela sofreu uma violência. Não tem exceção, né? Não tem, é um índice ela até muito fala alto. assim, eu queria saber onde está esse 1%. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que nós também carregamos um tabu muito grande. Infelizmente, nós vamos também com os nossos preconceitos para este lugar, com os nossos conceitos e preconceitos. E a gente não consegue perceber naquela criança o sofrimento. Eu não consigo ver naquela criança sofrimento porque eu nem consegui curar os meus. O IACAS, que é a instituição que eu faço parte, faz hoje várias oficinas nos municípios do Amazonas, reunindo toda a rede de proteção para conversar com esta rede, que aí vai educação, saúde, assistência, todo mundo. Não teve até hoje nenhuma oficina que nós estivéssemos passado, que nós não identificássemos de 3 a 5 pessoas que sofreram violência na sua infância e que nunca puderam falar. Deus. Então a gente precisa... Eu acho que a escola é um lugar para a gente tratar da prevenção, para a gente falar sobre isso, para incentivar a criança a denunciar, mas a gente precisa também cuidar de quem cuida do outro. Então, a gente precisa também preparar este professor para falar sobre isso. Claro, porque às vezes ele não tem condições de falar sobre isso, porque nem ele curou os dele. Exato. Ele próprio é uma vítima. Ele próprio foi uma vítima. Então, a gente, assim, às vezes a gente traz essa responsabilidade, a escola é um lugar onde a criança passa 4 horas, no mínimo, por dia. Então, é o lugar mais fácil de identificar esta violência. Mas a gente precisa, uma das campanhas nossa fala do não desvia o olhar. E não desviar o olhar é perceber qualquer forma, qualquer gesto, qualquer atitude desta criança e desse adolescente. Porque tem uma mudança, sempre acontece uma mudança, às vezes, né? Radical. De perca de apetite, de isolamento, de perca de dificuldade de aprendizagem, de baixo rendimento nas suas notas. Então, existe uma rebeldia, às vezes, muito grande. Até o apetite da criança. Até o apetite, porque dependendo de como essa violência acontece, a ausência, o nojo é muito maior, né? Nojo, essa é a palavra. Amanda, me diz uma coisa. Você há pouco falou que é preciso que que haja o apoio seja correspondente a essa questão, né? da violência e abuso. Me diz uma coisa, o que é... Eu coloquei uma pergunta aqui na divulgação da tua entrevista que eu quero que tu me respondas agora, porque tem muita gente querendo saber qual é a resposta para essa pergunta. O que falta para a construção do Centro Integrado de Apoio à Criança e Adolescente na cidade de Manaus? Tu pode responder essa pergunta? Claro.
Eu estou nessa discussão do centro já há muitos anos. Nós passamos Quantos muito anos? tempo... Olha, na verdade, essa boa vontade de construir o centro, ela vem desde o plano de enfrentamento à violência sexual. É um centro de apoio. É um centro de atenção. Às crianças e adolescentes. Então, já há mais ou menos 10 anos. Há 3 anos atrás, a doutora Alzira começou um diálogo e sensibilizou os seus pares no Ministério Público do Trabalho para que tivesse uma doação. Uma das bancas, que foi do doutor Marco Coutrin, doou para o centro, para o Conselho Municipal, Conselho Estadual de Direito da Criança e do Adolescente, 5 milhões. Tu está falando da doutora Alzira Costa Mello, né? Estou falando dela mesmo. E eles doaram... a partir dessa sensibilização, houve uma doação do Ministério Público do Trabalho de 5 milhões para o Fundo Estadual do Direito da Criança e do Adolescente. Isso aconteceu? Isso aconteceu. Mas nós precisávamos que o Centro Integrado acontecesse, mas ele acontecesse em formato de lei, porque ele já existe em vários, 7 ou 8 estados do país, como Centro Integrado, inclusive de Brasília. Na mudança do governador, ele desarticulou todo o centro, não parte do centro. Então a gente achava aqui em Manaus, porque a amazonense é metido, né? Então a gente achava que a gente poderia criar um centro integrado com uma lei. Porque uma lei ninguém poderia mudar. Então a tal da segurança jurídica, isso, né? Então, se fosse um projeto de lei, o governo que viesse não ia ter condições de mudar, ele ia permanecer do jeito que é. E assim nós fizemos uma peregrinação na Assembleia para que um deputado pudesse apresentar este projeto de lei. E a deputada Nesme Aziz foi quem resolveu comprar essa empleitada conosco. Porque antes nenhum deputado tinha comprado isso. Como lei, não. Como lei, não. Como lei, não. Apresentava como projeto, mas entendi. Projeto não tem garantia. Então nós tínhamos a deputada Nesme Aziz comprou como lei. Como lei. E fez uma construção de uma PL em parceria com o comitê e o Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente. Ela não fez isolada, fez junto. Foram dias de construção, de pensamento e de construção e de discussão mesmo, porque a gente queria colocar nesse lugar o melhor para as crianças. Então foi apresentado esse projeto de lei. Esse projeto de lei houve uma alteração, mas que hoje ele está... Ontem nós recebemos a notícia de que ontem... Peraí, hoje é terça-feira. Hoje é terça. Ontem, segunda-feira. Ontem, segunda, nós tivemos a notícia de que o governador acatou, fez todas a prerrogativa que tinha que ser feita, acatou e encaminhou para a Assembleia Legislativa para que fosse votado como projeto de lei. Essa PL chegou na Assembleia ontem? Está na Assembleia, desde ontem. Está na Assembleia agora, desde ontem? Desde ontem. Então, o que a gente precisa agora? A gente precisa que os deputados votem e a gente precisa que o governador sancione. O dinheiro nós temos para iniciar toda a equipagem. O que nós queremos nesse centro de atenção? Nós queremos um lugar onde os serviços prioritários para as vítimas de violência sexual acontecessem num único lugar. Então, hoje em Manaus, as crianças ainda denunciam na delegacia especializada, que fica na Morada do Sol, depois elas vão para o IML, que fica na Zona Norte, e depois para a Saúde, que fica na Zona Oeste. Na grande maioria das vezes, essas mulheres ou esses acompanhantes dessas crianças só têm a passagem de ônibus para chegar na delegacia. Os nossos dados, eles se perdem, porque às vezes essa criança... Então a criança vai para a delegacia... E às vezes ela nem chega no IML. E às vezes não chega na saúde. Não chega na então saúde. Nós temos um dado de quase de 1.500 casos de violência sexual na delegacia, mas na saúde às vezes tem 500. E no IML muito menor. Então, e são serviços necessários para a hora de urgência, principalmente nos casos que são... E daquele momento, né, os casos agudos eles precisam, mas os casos que são imediatos eles precisam muito mais, porque é ali onde pega a materialidade do crime. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Por trás dessa PL, que hoje é dia 14, né? Hoje é dia 14. Então, a partir de hoje, 14 de junho de 2022, a PL está lá na Assembleia. Já está lá? Já está lá. Ok. Mas por trás dessa PL, já existe o dinheiro
Já existe o dinheiro. Já tem o dinheiro? Já existe o dinheiro doado pelo Ministério Público do Trabalho, que já está no fundo. E quanto é isso? 5 milhões. 5 milhões de reais? 5 milhões. Quer então dizer, falta boa vontade mesmo. Amanda, quer dizer que se a PL não andar, não for aprovada, esse dinheiro corre risco de se perder? Corre. Corre? Corre risco de se perder, porque a gente tem que prestar conta Por falta de uso. O Conselho tem que prestar conta para o Ministério Público do Trabalho. O dinheiro que não é usado é devolvido. Vai para um outro uso. Claro. Vai para um outro uso. Então, e hoje isso é uma urgência. Nós nunca mais, talvez, nós tenhamos a oportunidade de ter um recurso destinado para 5 milhões de reais estão na conta do comitê? Do Conselho da Criança e do Conselho da Criança e Adolescente. Isso. Estão lá na conta. Estão lá. Na conta bancária está lá. Está lá. Agora tem uma PL que chegou hoje. Que né? só precisa ser hoje, dia 14 de junho de 2022, e que precisa caminhar, que precisa ser aprovada. E que pode ser aprovada em regime de urgência. Ela pode. Ela pode, porque tantas coisas são aprovadas nesse estado em regime de urgência. É verdade, né? é verdade. Por que não pode aprovar umas coisas que já vem, olha, só esse recurso já está 2 anos numa conta. Só este recurso. Nós estamos brigando há quanto tempo? Peraí, Amanda do meu coração, esse dinheiro está na conta do Conselho há 2 anos. 2 anos. Está lá, paradinho. Paradinho. Já está até rendendo, né? Já está até rendendo, está rendendo, porque está parado lá. Então, só falta hoje a boa vontade de aprovar essa lei e dar um presente para as crianças. Lógico. Porque sabe por quê? A questão da criança de violência sexual, ela não é uma questão de crianças pobres. A violência sexual está em todo lugar. Você tem toda a razão. Em todo lugar. Ela não é para pobre, para preto, para... Não é para todo. Acontece em todo lugar. Criança, infelizmente. Infelizmente, ela acontece em todo lugar. Então, os monstros estão em todos os lugares. E nós nunca vamos saber quando seremos a próxima vítima. Hoje está na casa do meu vizinho, mas amanhã pode estar na minha. Claro. E quando chegar na minha, eu vou querer uma qualificação do atendimento. Porque quando é na filha dos outros, foi o filho do outro, mas quando é no meu, eu quero urgência. Então eu tenho que querer urgência agora. Pimenta nos olhos dos outros, né? Eu tenho que querer urgência agora para o filho do outro e garantir que as crianças sejam atendidas e com qualidade e, acima de tudo, com humanidade. Nós temos, esse é um grande desafio, e nós temos o desafio, o restante do desafio no estado do Amazonas inteiro, porque a gente precisa ter, e aí eu quero pedir licença para falar sobre isso. Pode falar, minha amiga. Que a gente precisa garantir hoje que a polícia, principalmente as que estão nos municípios, que é os lugares mais distantes, ela tenha sensibilidade com essas denúncias. Porque quando chega... E aí eu queria tocar num outro assunto, que é a questão da exploração sexual. Quando chega uma vítima de violência sexual, parte da sociedade se sensibiliza com isso. Mas quando chega uma vítima de exploração sexual, a primeira pergunta que é feita na delegacia e em vários lugares é: você não deu porque quis? Você não estava lá porque você quis? Você não sabia o que estava fazendo? Menina adulta, olha a roupa que ela veste, olha como ela está. Sim, sempre é culpa das meninas. Então, mas essas meninas são vítimas. Esse aqui é o grande lance. A gente precisa compreender e precisa conversar com isso, principalmente com a segurança pública, que todo abusador em potencial ou explorador sexual, ele tem que ser penalizado. Claro. E que a gente tem que acabar com isso. E a mulher que é submetida a qualquer ato contra a vontade dela, ato sexual, ela é uma vítima. Acabou, não tem outro título para ela. Não pode. Você quis dar, você sabia o que estava fazendo. Isso não existe. Ela é uma vítima, não é, Amanda? Ela é uma vítima total. E voltando um pouco dessa questão, nós estamos num estado onde pessoas foram presas por trocar sexo com criança por um cacho de uva. Crianças foram exploradas sexualmente por água potável. Peraí, crianças excepcionais sendo abusadas por uma pessoa normal. Então, fisicamente normal. Isso é um absurdo do absurdo do absurdo. E aí é um outro ponto que a gente precisa avançar, é na desmistificação disso, começar a conversar com a nossa meninada. Porque isso cresce, os meninos crescem e a gente não consegue combater. Essa conta não baixa nunca.
Nunca essa conta baixa. A gente passa anos e anos e essa conta só aumenta. E quem veio crescendo é uma outra geração. Se a gente não conversar com os meninos hoje, se a gente não falar de direitos sexuais, de que eu não posso violar o direito do outro, nós não vamos diminuir esse número. E dizer para as crianças onde pode tocar e não pode no corpo dela. Isso aí é importantíssimo. Tanto no corpo dela, quanto ela no corpo do outro. Do outro. Porque a gente nós criamos nossos filhos, infelizmente, para serem macho. E eu encho o peito quando digo, meu filho é macho, pega todo mundo, pegador. E aí, às vezes, esse pegador, ele vai sendo criado para dizer que ele pode avançar sempre o sinal com aquela menina, com aquela mulher. Ele vai virar um monstro, naturalmente. Então a gente precisa conversar sobre os meninos, porque senão a gente vai prender toda a nossa meninada também. Claro. Sabe? Não é, são muitos pontos. A questão da violência sexual, ela não trata somente da vítima, criança, de violência sexual. Ela tem que ser tratada como um todo, é um problema político da sociedade que precisa avançar nessa discussão. Quando a gente prepara um menino para ser macho, imagina que a gente tem um dito popular aqui que fala assim, você, minha filha, quando você for atrás de um homem, vá atrás de um pau que lhe dê sombra. Logo eu tenho que dizer, pegue o que mais tem. Olha só, mano. Tem um outro dito popular que falo muito aqui, que é, eu não vou plantar banana para não ser o primeiro a colher um cacho. Isso é verdade. E a gente não associa. A árvore que eu planto, eu sou o primeiro a comer o fruto. O fruto é o primeiro a comer. Isso é o pai falando. Isso é o pai falando. Isso é o pai falando. E a gente vai endossando isso. Sim. Né? Endossando ao longo dos tempos. Nós somos de um estado onde os regatões sempre fizeram isso. Né? Nós somos de um estado onde as crianças vêm do interior para estudar porque eu quero ajudar ela. E depois essa criança passa a ser minha empregada doméstica, depois ela é abusada pelo pai, depois ela é abusada pelo filho, e ela fica refém daquele lugar. Pelo patrão também, quando ela vai trabalhar na casa do outro. E ela fica refém. Ela fica refém naquele lugar, por um prato de comida. Amanda, deixa eu te falar uma coisa. Muito obrigado por ter vindo aqui. Tu com o teu depoimento abalizado, tu me emocionaste. Tu realmente... Eu tenho muito... Eu estou muito agradecido a Deus em ter conversado contigo, em ter aberto aqui, através desse nosso projeto, A Hora do H, essa janela para que você pudesse vir aqui e falar desse assunto. Eu queria te pedir uma coisa. Eu queria te pedir para você me manter informado sobre o desenvolvimento sobre o andar dessa PL, desse dinheiro que está aí há alguns anos parado, 5 milhões de reais, para o centro, a construção de um centro importante de apoio, de acolhimento dessas crianças. Tu procura lembrar e me avisar? Claro. Agora que tu tens o meu número, vem todo mundo contar, porque nós levamos muito tempo. Eu levei muito tempo para te conhecer, mas como resultado eu quero dizer que tu nem imagina como eu estou gostando de ti. Eu gosto muito de ti. Muito obrigada. Tu és extremamente gostável. E parabéns pelo teu trabalho, parabéns à doutora Alzira Mello, parabéns a todos que direta ou indiretamente estão contribuindo positivamente para que essa situação delicada e vergonhosa, e para esse drama na vida de milhares de crianças chegue ao fim e que outras crianças possam ser impedidas de atravessar, né, esse deserto de lágrimas, esse vale de tanta dor que é uma criança ser abusada na sua infância, na sua juventude, por um monstro. Eu classifico esse povo como um monstro, por um monstro. Parabéns. A gente que agradece a oportunidade de poder falar sobre este assunto e falar que às vezes esse monstro é a pessoa que aquela criança mais ama. E é que a família mais ama. Confia. Que é a pessoa boa da sociedade, né? Que é uma pessoa querida da sociedade. Isso é interessante falar sobre esses pedófilos, esses monstros que fazem isso com essas crianças. Na sociedade, no convívio com amigos, são, sem exceção, um camarada fora de série, um camarada admirado e tudo mais. E quando são descobertos, os amigos e todo mundo dizem,
Mas, rapaz, eu não acredito. Não, eu não acredito, não. Essa eu menina não tá mentindo. Essa Como é que menina tá pode? mentindo. Esse cara não é possível, tenho certeza. Mas é esse o papel que eles exercem com os amigos, de um cara super legal, super maravilhoso, mas na calada da noite vão lá no quarto das filhas fazer isso que é totalmente abominável, que é totalmente reprovável. E eu agradeço muito essa oportunidade e chamo a sociedade para se juntar a este grande coro. Qual é o número da denúncia? É o 100, não é? É o Disque 100. Disque 100 ou pode também ligar para o Conselho Tutelar, né? E aí se juntar, não o se vizinho cale, que não desvie olhar. Deve denunciar. Denuncie. Né? Vamos aumentar o número dessas denúncias, não é isso, Amanda? Aumentar o número dessas denúncias e aproveitar neste momento. Vote em pessoas que pensam na infância, no futuro, porque essas é a garantia da certeza de um dia melhor. Se a gente não cuidar das nossas crianças, nós não temos certeza de nada. As nossas crianças não falam, essas crianças. Temos que falar por elas, precisa né? que eu, você e muitos outros falem por ela. Então, eu convido a sociedade para se juntar nesta proteção de crianças e adolescentes, que precisa de cada um para transformar essa história. Mas que existam também políticas públicas, porque se denunciar e não tiver uma política de atenção, nós não vamos avançar em nada. Tá certíssimo. Vai continuar com a ferida aberta na vida das crianças. Então, muito obrigada. Obrigada demais. Maravilha. Parabéns pelo seu trabalho e de toda a sua equipe. Sim, é um grupo muito grande, viu? Eu imagino. Acho que eu podia falar assim, Padre Hudson, Consuelena, Alcione, que é presidente do conselho, e tantas outras, doutora Zélia Campo, e tantas outras que fazem a diferença no lugar onde está, que são guerreiras nos seus lugares para mudar. E parabéns à deputada que nos ouviu, porque agora, na nossa grande conquista, aí nós vamos ser o primeiro do Brasil a ter um projeto político, né? Uma lei. Nós vamos ter uma lei que garante o centro integrado. Nós vamos ser o primeiro do Brasil. Então, eu agradeço muito a deputada Nesme Aziz por esse momento, porque escutou a sociedade. Parabéns, deputada. Parabéns, deputada Nesme Aziz. Parabéns. Aplausos também para a senhora e todos que estão lutando em prol dessa causa. Por hoje é só. Não esqueça. Número 100, denuncie. Disque 100 e fale por uma criança que está submetida a esses horrores que a Amanda acaba de desenhar para a gente com todos os pingos em todos os is. Minha gente, obrigado pela companhia. Até amanhã. Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece.